Olá a todas e a todos, eu sou a Adriana Guiar, editora trabalhista do Jota. Nós estamos dando seguimento à série de entrevistas Vozes dos TRTs, onde nós estamos ouvindo desembargadoras e desembargadores, presidentes dos tribunais regionais do trabalho, responsáveis pela primeira e pela segunda instância. A ideia é saber um pouco do dia a dia dos tribunais e como pensam os seus dirigentes. Hoje eu recebo aqui a presidente do TRT3, em Minas Gerais, doutora Denise Alves Horta. Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde, Adriana. É um prazer te receber aqui nessa nossa conversa. Prazer é todo meu estar prestando essa entrevista ao Jota. É uma honra grande. Obrigada. Eu queria saber, como primeira pergunta, desde que a senhora assumiu a presidência do TRT3, quais têm sido os principais projetos e desafios? Bem, Adriana, as demandas num tribunal do trabalho de grande porte, como é o Tribunal Mineiro, são dinâmicas e é muita coisa, né? Então, assim, quando eu assumi, eu tive por objetivo, num primeiro momento, tendo em vista o cenário que se apresentava, também trabalhar com a busca de valorização da justiça do trabalho, tendo em vista que nós estávamos e ainda estamos passando por um cenário de questionamentos acerca do papel e da importância da justiça do trabalho. Então, dentre os meus desafios e dentre os projetos que eu procurei desenvolver, estava este objetivo também. E eu, assim, de modo específico, mais específico ainda, um dos grandes desafios da minha gestão foi a solução definitiva para a acomodação de magistrados e servidores do Foro Trabalhista de Belo Horizonte, porque essa era uma demanda que vinha de administrações anteriores. Os colegas magistrados demandavam um novo prédio, um novo abrigo para as varas do trabalho que realmente abrigassem com dignidade magistrados, servidores, advogados, partes, tendo em vista que o prédio onde havia, né, e ainda está havendo, a atuação da Justiça do Trabalho, não oferecia, como não oferece, condições ideais para o serviço prestado à sociedade. Então, eu, né, trabalhando durante esse período até hoje, nós estamos já na fase de entrega de um prédio que vai abrigar metade das nossas varas do Foro Trabalhista de Belo Horizonte. Então, nós ficaremos com uma parte trabalhando hoje no prédio da Rua Goitacazes e que será também reformado, né? Enfim, será todo com um padrão totalmente reconstituído. E esse novo prédio, em uma rua muito próxima, com poucos metros de distância, e será então foi uma aquisição maravilhosa. Hoje o prédio é locado, mas trará um grande benefício para magistrados, servidores, advogados, para todos que militam na justiça do trabalho. Então, esse foi um dos maiores desafios que eu procurei entregar, né, um resultado para a sociedade, especialmente para os magistrados, e estou conseguindo a entrega. Ainda não aconteceu efetivamente, mas já está prestes a se realizar. E um dos projetos que marcaram a atual gestão também foi a maior
inclusão feminina, com a participação das mulheres na gestão administrativa do tribunal e no acesso de magistradas à segunda instância, com a edição de norma, regulamentando uma norma original que veio do CNJ, nós a regulamentamos, que representa uma ação afirmativa para se atingir a paridade de gênero no TRT de Minas. Então, esses foram os desafios assim que de pronto eu posso informar, além de outros, evidentemente, né, que se vão aparecendo e a gente vai se dedicando a eles e vai procurando superá-los. Mas, num primeiro momento, foram esses. Perfeito. Existe data para a inauguração desse novo prédio? Já esteja alguma previsão? Olha, a data, ela ainda não foi designada, mas será, com certeza, até o início de agosto, final de julho e início de agosto. Eu queria saber se seria possível traçar um perfil predominante dos processos que chegam ao TRT3. Se tem setores mais demandados, se em geral são empresas de grande, médio ou pequeno porte, se existem demandas que predominam. Sim, é possível traçar esse perfil predominante dos processos que chegam ao TRT, e eu vou te passar aqui alguns dados estatísticos. Entre 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2025, foram distribuídos 446.096 processos no primeiro grau. E a maioria envolve empresas dos setores que eu vou discriminar. E quando eu digo que os processos eles ingressaram no primeiro grau, porque essa é a porta de entrada da Justiça do Trabalho, né? É o primeiro grau. Então, nós tivemos processos de serviços diversos, destacando-se na categoria limpeza, segurança e vigilância, também processos provenientes da indústria, especialmente construção civil e imobiliária, também o comércio, com maior incidência para o comércio varejista, processos envolvendo transporte, sendo o transporte rodoviário o mais acionado, processos também envolvendo turismo, hospitalidade e alimentação, impulsionado por restaurantes, bares e similares, também envolvendo a Seguridade Social com foco na saúde, também processos envolvendo a administração pública, notadamente a administração pública municipal, processos envolvendo comunicação, sobressaindo o setor de telecomunicações, e também processos envolvendo agropecuária, extração vegetal, pesca, e também o sistema financeiro, principalmente estabelecimentos bancários. E as ações trabalhistas atingem empresas de todos os portes, né? Como eu disse, aqui assim, há uma variedade grande e um dinamismo também muito grande. E as empresas de médio e grande porte tendem a ser mais frequentemente acionadas, devido à maior exposição e número de empregados. Então, essas empresas grandes, não é que realmente, como a gente até fala, num tom assim mais popular, né, são os nossos maiores clientes. E são essas empresas, inclusive, que nós chamamos aqui para fazer reuniões, tentando possibilitar um número maior de acordos, especialmente nessa semana, que é a Semana da Conciliação, da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista.
nós fizemos aqui um mutirão, né, de visitação dessas empresas para com elas tentar que colocassem em pauta o maior número de processos para conciliação. E essas demandas recorrentes, elas são ligadas ao reconhecimento e extinção do vínculo de emprego, a jornada de trabalho, como horas extras, intervalos não concedidos e adicional noturno, verbas rescisórias também, como aviso prévio, saldo de salário, férias proporcionais e 13º salário, insalubridade e periculosidade, verbas indenizatórias, como danos morais por assédio, doença ocupacional, acidentes do trabalho, dentre outras demandas, porque, como eu falei com você, as demandas são variadas, vê-se de tudo, mas essas têm um grau de recorrência maior. E esse perfil revela que grande parte das demandas está relacionada ao cumprimento das obrigações trabalhistas estabelecidas tanto na Constituição Federal quanto na consolidação das leis do trabalho. E isso reflete os desafios estruturais na gestão de pessoas, das empresas e no cumprimento da legislação trabalhista por parte dessas empresas. Então, esse número e essa natureza das ações trabalhistas reflete exatamente assim a carência das empresas nessas áreas, na administração do seu contingente e da sua gestão empresarial nessas áreas, especialmente do cumprimento da legislação trabalhista, né? Nós aqui sabemos que aquelas empresas que têm uma boa gestão, que cumprem com religiosidade todas as suas obrigações trabalhistas, elas têm um número de ações muito menor na Justiça do Trabalho, né? E essas outras que têm grandes demandas têm não só uma rotatividade maior de mão de obra, como também uma dificuldade de obedecer e de cumprir a legislação trabalhista para os seus empregados. Perfeito. Queria saber um pouco, uma das preocupações dos tribunais tem sido com relação à formação de precedentes. Queria saber qual a importância da formação desses precedentes. Bem, o precedente judicial obrigatório, ele é muito importante. Ele é fundamental para oferecer segurança ao jurisdicionado, credibilidade ao judiciário quanto à uniformização, à estabilidade, à integridade e à coerência dos julgamentos proferidos e para promover a celeridade e a efetividade desses julgamentos que garantem a razoável duração do processo, como determina a Constituição Federal. Mas desde que esses precedentes, é claro, sejam aplicados com responsabilidade e de modo a permitir as distinções necessárias, conforme o caso concreto, porque os precedentes, eles são muito importantes, eles aceleram a prestação jurisdicional, a entrega, né, dessa prestação do serviço, do judiciário à sociedade, mas isso não pode significar que haja uma aplicação automática dos precedentes. Apenas se pode aplicar esses precedentes naqueles casos em que o precedente efetivamente se aplica, porque há casos em que parece que
o precedente pode ser aplicável, mas quando você vai examinar com detalhe o processo, aí o julgador chega à conclusão de que há uma exceção. Não é possível aplicar o precedente naquela hipótese, porque existe um viés diferenciado. Então, para se chegar a essa conclusão, é preciso que haja um exame circunstanciado, detalhado. Esse é o perigo. Aí que reside a dificuldade, porque nem sempre pode haver esse julgamento assim, com esse detalhe minucioso, e aí o precedente é aplicado automaticamente, e isso pode trazer prejuízo para aqueles que estão demandando. Mas quando os tribunais firmam entendimentos por meio de precedentes judiciais vinculantes acerca de matérias exclusivamente de direito, evitam decisões contraditórias. E essa é a grande função, é o grande objetivo, evitar que haja decisões contraditórias. Porque antes de se editarem os precedentes vinculantes, muito comum é que turmas diferentes do próprio tribunal julguem ou julgassem a mesma questão de modo diferente, trazendo insegurança para o jurisdicionado. Duas partes que têm a mesma demanda, um ganha e o outro perde, então isso traz para o jurisdicionado um inconformismo muito grande. Como o meu amigo ganhou e eu perdi, sendo que as causas são iguais? Então, isso, até então, dependia do entendimento da turma, o entendimento do julgador. Então, agora, com os precedentes, procura-se uniformizar entendimentos, prevalece, então, o entendimento da maioria, e mesmo aqueles julgadores que pensavam de modo diferente, eles têm de se curvar àquele entendimento da maioria, então isso traz uma segurança, sem dúvida, muito maior para a sociedade. E os precedentes, eles contribuem para o tratamento isonômico das partes, que buscam soluções, como eu disse, em casos semelhantes, e com isso, os precedentes desestimulam a litigiosidade, não é? E contribuem para a pacificação social, que é exatamente o que mais se busca na justiça do trabalho. E isso atende aos princípios da isonomia, que procura se tratar igualmente, né, aqueles que têm demandas iguais, não se justificando a disparidade que eu comentei antes, e trazendo segurança jurídica, celeridade e eficiência, que são princípios que são também assegurados pela Constituição da República. Finalizando, então, os precedentes, eles contribuem diretamente para a racionalização do judiciário. E é exatamente isso que nós estávamos precisando implantar já há muito tempo, evitando a rediscussão de temas já pacificados. Isso também é outro aspecto muito importante. A otimização do tempo e do uso de recursos, porque com a edição de precedentes também coíbe-se um número grande de recursos que passam a não ter mais sentido, com o julgamento através dos precedentes, e, portanto, facilitando a celeridade, que é essencial, e considerando-se, inclusive, a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, pelo que essa celeridade é cada vez mais importante. Com relação aos precedentes do próprio TRT da Terceira Região,
Quantos IRDRs aguardam julgamento no TRT? Quais são os temas pendentes de julgamento que são mais importantes? E se existe previsão de quando eles devem ser julgados? Pois não. Nós temos vários precedentes, IRDRs, né? Já julgados e muitos em fase de estudo, aguardando julgamento. E hoje nós contamos com 4 IRDRs que já foram admitidos e guardam o julgamento do mérito, quais sejam. Nós temos vários temas aqui. O primeiro é o tema 25, que trata da possibilidade de interrupção da prescrição pelo protesto judicial ajuizado após a vigência da Lei 13.467 de 2017, que trata da reforma trabalhista. E temos também o tema 30, que discute a validade de norma coletiva que condiciona o pagamento da PLR ao cumprimento de metas de sustentabilidade e prevenção de incidentes ambientais, à luz do disposto no artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2, da Lei 10.101/2000, e o referido tema envolve acordos coletivos firmados pela Anglo American Minérios de Ferro Brasil S.A., empresa que conta com número relevante de trabalhadores no estado de Minas Gerais. Temos também o tema 34, que diz respeito à aplicabilidade da progressão horizontal por antiguidade, prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Salários de 2008 da empresa de Correios e Telégrafos, critérios e prazo aplicável. Então, esse é o tema do IRDR. E também o tema 36, que diz respeito após a entrada em vigor da Lei 13.467, 2017, que é a reforma trabalhista, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Então, esses são os temas, né, que já foram admitidos e guardam julgamento do mérito. E desses temas, 2 deles provavelmente serão julgados em julho e agosto deste ano de 2025, que são os temas 30 e 34, que dizem respeito, né, à validade de norma coletiva, que condiciona o pagamento da PLR, e o 34, que diz respeito à aplicabilidade da progressão horizontal por antiguidade no plano de cargos e salários da ECT. Bem, todos esses temas, eles são relevantes porquanto as matérias a serem definidas são debatidas em grande parte das ações trabalhistas em curso no TRT e são objeto de novos processos repetidamente. E eu destaco que os temas 30 e 34, que são esses que eu falei agora, que vão ser julgados no mês de julho e agosto, eles envolvem discussão de 2 grandes empresas, que são a Anglo American e a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, respectivamente. Então, a admissão e julgamento desses precedentes admitidos, eles já foram. O julgamento de mérito desses precedentes vai trazer uma celeridade muito grande no julgamento dessa quantidade grande de processos que estão todos os dias na pauta dos nossos juízes. E há contínuo trabalho de levantamento e acompanhamento de novos temas para uniformização no âmbito do nosso tribunal. E uma das atribuições da Comissão de Inteligência do TRT Mineiro
consiste justamente em indicar processos e sugerir temas para instauração de incidentes de resolução de demandas repetitivas, os IRDRs, e incidentes de assunção de competência, que são os IACs. E estão em estudo, por exemplo, os seguintes temas. Para o recolhimento de FGTS sobre os reflexos de todas as verbas remuneratórias deferidas na reclamação trabalhista, é necessária a determinação expressa no título executivo judicial? Então, esse é um tema que está sempre presente, sempre recorrente aqui nas reclamações. Então, é algo que, quando um precedente for editado, também vai acelerar muito os julgamentos e trazer também uma estabilidade e segurança para a sociedade. Outro tema é devido ao pagamento em dobro de repouso semanal remunerado concedido após o 7º dia consecutivo de trabalho. Esse também é um tema que todos os dias, tanto no primeiro quanto no segundo grau, nós estamos debatendo e julgando, e nem sempre os entendimentos são coerentes. Há entendimentos que, num sentido e no outro sentido, e é justamente com isso que nós queremos acabar, né? Que os entendimentos sejam divergentes e gerando, então, uma instabilidade, uma insegurança. Isso não quer dizer que nós estaríamos engessando o entendimento dos colegas magistrados. Absolutamente. Não é? Primeiro, os colegas podem ressalvar o seu entendimento, no caso concreto, e também, dependendo da situação que estiver sendo debatida, como eu falei anteriormente, nem sempre o precedente poderá ser aplicável, se for algo diferenciado. E aí o magistrado poderá, justamente examinando o caso concreto, defender um ponto de vista diferente, dizendo que o precedente não se aplica naquela situação. Além da preocupação com os precedentes, os tribunais também têm preocupação com relação aos acordos, né? Tentar incentivar com que as pessoas cheguem a uma conciliação, a um acordo entre as partes. Queria saber o que o tribunal, o TRT da Terceira Região, tem feito para incentivar essas formas alternativas de solução de conflito. Bem, nós temos uma preocupação grande com o incremento e o incentivo à conciliação, porque a conciliação traz a paz social, que é exatamente aquilo que nos motiva, né? Um dos objetivos da Justiça do Trabalho é trabalhar para alcançar a paz social. E essa paz social, ela não se realiza com a litigiosidade, muito pelo contrário. A paz social, ela se alcança por meio do diálogo, por meio da conciliação. Por meio do diálogo é que se chega à conciliação. Então, o tribunal tem investido muito em meios que facilitem esse diálogo com as partes, com as instituições, com o fim justamente de se alcançar um número maior de conciliações. Então, eu destaco aqui no nosso tribunal a atuação do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente Métodos Consensuais de Resolução de Disputas, e do Núcleo de Cooperação Judiciária. São organismos institucionais aqui de dentro da nossa organização que estão voltados para o estudo de medidas para se incrementar justamente isso, a conciliação dos processos. E além da participação nas semanas temáticas
de conciliação realizadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Conselho Nacional de Justiça, e nós estamos agora, né, numa dessas semanas, a partir de hoje, 26 a 30 de maio, nós estamos justamente realizando a Semana Nacional da Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, o NUPEMEC, ele desenvolve e executa projetos para solucionar conflitos que se têm mostrado capazes de superar de forma mais célere e eficaz os litígios, né, que acontecem intersubjetivamente. E há exemplo de triagem específica dos processos. Essa é uma demanda muito, assim, que envolve muito trabalho, um trabalho de formiguinha, algo assim que demanda uma dedicação grande dos servidores desses núcleos, porque eles ficam ali fazendo um apanhado e uma análise minuciosa da natureza dos processos, da condição, do perfil desses processos, para ver se eles possibilitam uma conciliação de forma mais célere, né? E para, inclusive, se incluir em pauta esses processos, né? E são muitas e muitas pautas que os núcleos montam para se tentar a conciliação, e independentemente da fase do processo, que a conciliação ela pode se realizar na fase de conhecimento, na fase de liquidação, na fase de execução, né? E assim alcança-se a maior efetividade na prestação jurisdicional, porque quando se consegue um acordo em qualquer das fases, a execução desse acordo é mais fácil, porque houve ali uma solução construída pelas partes. Então, essa execução, ela fica muito mais dócil, vamos dizer assim, do que uma execução tradicional de uma sentença que já está ali, de um processo há alguns anos tramitando, e as partes envolvidas emocionalmente e, assim, muito recrudescidas com as amolações que aquele processo trouxe. Então, quando há acordo, todas essas problemáticas é o que se espera que isso tudo já foi superado. Então, o cumprimento do acordo é muito mais fácil. E o NUPEMEC, que é um desses núcleos que eu mencionei, ele utiliza, por exemplo, uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta construída aqui no nosso próprio tribunal, e que a semana passada ganhou um prêmio no CNJ, que é o painel UAICOM. É um painel interativo de Business Intelligence, BI, desenvolvido para subsidiar o aperfeiçoamento da política de conciliação do TRT de Minas e a triagem dos processos a serem incluídos em pauta conciliatória. Então, essa ferramenta, ela é muito importante, foi fruto de alguns anos de trabalho da nossa informática e de um grupo específico que se debruçou para criar esse projeto e que mantém um monitoramento mensal dos acordos realizados nas varas do trabalho e nos centros de conciliação, que são os SEJUSCs, o que mostra um aumento significativo de conciliações no âmbito do TRT de Minas. Então, esse programa, o AICOM, ele não só faz esse monitoramento, né, como ele faz, assim, uma análise do perfil do processo e diz o percentual
de probabilidade que aquele processo tem para a conciliação. Então, e também ele tem uma particularidade que ele oferece para quem está ali usando o magistrado e os servidores que estão usando esse painel, um exame que já é feito pelo painel, assim, das condições mais favoráveis, né, daquilo que realmente ali naquele processo tem mais condição de acordo. Então, é uma grande ferramenta que ganhou esse prêmio que eu estou dizendo, do CNJ, e que, inclusive, pode ser utilizada nacionalmente e que eu tenho certeza de que será uma grande contribuição do TRT de Minas para os demais regionais. E também há outras iniciativas, como adotamos aqui, que as varas do trabalho com melhor desempenho na conciliação, elas são chamadas a descrever as suas boas práticas, e com o intuito de serem repassadas às demais unidades essas boas práticas. Então, há sempre uma troca de experiências entre os magistrados e os servidores, com o fim de promover acordos. Então, essas reuniões, que eu já participei de algumas delas, o primeiro vice-presidente, que é o vice-presidente que é muito ligado a essa área judicial e também a corregedoria, nós participamos dessas reuniões, convidamos os colegas a se manifestarem, e isso surte um resultado muito positivo, porque há justamente aquilo que eu falei, o diálogo, que não adianta uma unidade ficar ali com uma produtividade muito boa, a um número expressivo de acordos, muitas vezes adotando uma prática que favorece a conciliação, mas isso ficar ali somente naquela unidade. Então, os colegas, com essas reuniões periódicas, eles conversam, as boas práticas são difundidas, e assim a gente consegue expandir essa condição mais favorável. E mantemos também a página da conciliação atualizada e com fácil acesso. E nela, as partes podem requerer a conciliação diretamente aos centros de conciliação, que são os CEJUSCs, unidades especializadas em mediação e conciliação. Então, além no PMEC, que eu mencionei aqui, os CEJUSCs, eles são de fundamental importância para a conciliação, porque eles são especializados em conciliação. Enquanto nas varas, o juiz, ele é um clínico geral, vamos dizer assim, ele, além de conciliações, ele atua também fazendo instruções, fazendo sentenças, decisões, despachos variados, né? Então, nos CEJUSCs, ali, os juízes e os servidores, eles tratam somente de conciliação. Eles são especializados, fazem um curso extenso, um curso de 100 horas, todos eles. Então, são técnicas específicas que são utilizadas para a abordagem das partes, não é, para que as partes possam refletir sobre a conveniência e a oportunidade da realização de um acordo verdadeiramente satisfatório para a solução do processo. Então, muitas vezes, um processo que não alcançou acordo nas varas, no primeiro grau, e também no segundo grau, porque esses CEJUSCs, eles são do primeiro e do segundo grau, então, eles são enviados para lá. Quando o juiz
fala, não, esse processo é muito difícil, deu sozinho intermediar aqui, um processo complexo, então vou mandar para o Sejusc. As partes até agradecem, porque lá elas terão um atendimento diferenciado, um atendimento especializado, que pode levar 1, 2 dias, uma semana, quanto tempo for necessário para trabalhar aquele processo. Então, muito diferente do que acontece nas varas, numa pauta normal, né, de muitas demandas, ali o juiz trabalhando naquela dinâmica progressiva. Então, os Sejusc são uma oportunidade fundamental para a realização de acordos. E nós estamos, inclusive, expandindo os Sejuscs, porque até então nós tínhamos esses Sejuscs apenas aqui em Belo Horizonte, os Sejuscs do primeiro e do segundo graus, e agora nós estamos expandindo para o interior, estamos inaugurando em mais 5 municípios, já inauguramos em 2, e vamos inaugurar em mais 3 unidades, e no segundo semestre pretendemos também expandir para mais uma unidade. Então, realmente uma atividade, uma ação do nosso tribunal, não só do nosso tribunal, mas todos os tribunais têm os seus Sejuscs, mas nós estamos com essa ênfase agora em expandir de um modo mais acelerado os Sejuscs para o interior. E também nós promovemos o uso, cadastramento das partes e oferecemos suporte aos usuários do painel ICON, que é esse que eu mencionei, para selecionar processos com maior potencial conciliatório e incluí-los em pauta. Também nós expandimos as partes, né, aqueles que solicitam uma aferição do seu processo através desse painel do ICON. E, especificamente para essa 9ª Semana Nacional de Conciliação de 2025, que se inicia hoje, foram realizados 2 eventos. A reunião preparatória para a exposição de boas práticas de conciliação e reunião preparatória com diretores de varas do trabalho, com escopo, dentre outros, de apresentar o painel, o ICON, porque muitas vezes, o que acontece? O painel fica lá e, embora os diretores de varas, servidores, saibam da sua existência, mas o ritmo diário, né, das demandas vai deixando essa consulta para um segundo momento. Então, nós sempre fazemos essas reuniões com diretores de vara, com servidores, para que eles não se esqueçam de utilizar o painel, que é uma ferramenta que é fundamental para que nós alcancemos um número maior de acordos. E, como eu havia falado, os Sejuscs estão sendo inaugurados nos municípios de Montes Claros, Coronel Fabriciano, Pouso Alegre e Juiz de Fora, com estudo no segundo semestre para o município de Sete Lagoas. E nós também oferecemos a capacitação de magistrados e servidores que atuam em Sejuscs mediante a participação no curso teórico e prático de mediação e conciliação, como eu havia explicado inicialmente. E também há o projeto de implementação de salas de pré-conciliação, que seria uma segunda sala de audiência, em diversas áreas do trabalho. Então, o que acontece? Tradicionalmente, as varas do trabalho,
elas têm uma sala de audiências, não é? Então, nós entendemos que, se as varas tivessem uma segunda sala, haveria uma possibilidade maior de se trabalhar o acordo nos processos. E isso vem sendo demandado em muitas unidades da nossa jurisdição. Então, em todas as unidades que demandam, e isso é claro que vai depender de espaço nos foros trabalhistas, não é? Então, as varas, os municípios que têm esse espaço e que pretendem instalar uma segunda vara, nós estamos atendendo algumas unidades já têm essa segunda sala de audiências, então isso tem também facilitado muito a atuação dos juízes e dos servidores para o alcance de mais conciliação. E são utilizados também outros meios alternativos específicos de autocomposição, a exemplo da chamada reclamação pré-processual, que precede o ajuizamento de dissídio coletivo e pela qual as partes coletivas provocam o judiciário para a mediação do conflito de interesse, obtendo-se, na maioria das vezes, êxito na conciliação, quando então é firmado o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho. Então, até nesse aspecto, a Justiça do Trabalho tem uma interferência muito importante, porque com a mediação que é aqui realizada, esses entes coletivos conseguem, na maioria das vezes, acordos excelentes, termos de acordos, convenção coletiva, acordos coletivos mais satisfatórios, de modo que eles não conseguiriam sem a interveniência da Justiça do Trabalho. E com a implantação do Núcleo de Cooperação Judiciária, o TRT, aqui de Minas, passou a atuar e a desenvolver ações voltadas para o tratamento coletivo das demandas habituais e repetidas. Uma das mais importantes frentes de atuação do núcleo é o programa Interjus, TRT3 e MPT3, Ministério Público do Trabalho 3. Significa Programa Interinstitucional de Administração de Justiça Consensual e Preventiva em regime de cooperação judiciária entre o TRT3, TRT de Minas, e o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. E esse programa, ele consiste na realização de estudos e pesquisas voltadas para a elaboração de diagnóstico das causas dessas demandas repetitivas. E, a partir do diagnóstico, são estudadas medidas a serem adotadas pela empresa para o cumprimento da legislação trabalhista, observadas as especificidades da atividade empresarial. Então, esse é um trabalho que como nós dizemos aqui, né, é jabuticaba nossa, é um trabalho aqui do nosso TRT3, né, de autoria do nosso desembargador, que é o gerente desse projeto, o coordenador Antônio Gomes de Vasconcelos. É um trabalho já de muitos anos e que tem dado excelentes frutos, as empresas aderem, e com o estudo que é feito aqui, esse diagnóstico é realizado, então a própria empresa pode gerir essa questão, identificando as causas que estão levando a uma maior litigiosidade aqui na justiça, combate a causa e as demandas são reduzidas, muitas vezes os acordos são feitos, as demandas são reduzidas
e a empresa sana um problema de muitos anos. E, atualmente, estão sendo desenvolvidos 3 projetos pilotos com as empresas Supermercados BH, Frigorífico BRF e Vale SA. Então, você também havia perguntado quanto à existência de acordo emblemático, né, Adriana? Aqui Isso. no TRT Mineiro. E eu destaco a homologação de um acordo em processo estrutural celebrado no Tribunal Superior do Trabalho, bem como de acordos já celebrados em feitos que versam sobre indenizações extrapatrimoniais pleiteadas pelos espólios das vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Então, o que é esse acordo? Esse acordo foi algo assim de uma grandiosidade, porque envolveu o TST, envolveu vários órgãos, o Ministério Público do Trabalho, a OAB, várias outras entidades, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e associações lá da área afetada. E esse acordo foi costurado com a Vale num processo de grande monta envolvendo ministros do TST, tanto que nós assinamos esse acordo lá no TST, envolvendo todas agora, né? Foi bem recente, unidades parceiras. Então, é algo assim muito emblemático mesmo para a Justiça do Trabalho, especialmente para o nosso TRT, considerando a nossa participação no acordo, considerando também que esse acordo será cumprido aqui em Minas, numa das varas de Betim. Então, esse foi um acordo realmente diferenciado e um acordo que envolve também um vulto financeiro muito significativo. Ele, como eu disse, né, ele foi celebrado entre o Tribunal Superior do Trabalho, o nosso regional aqui, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também teve uma participação grande, o Ministério Público do Trabalho Estadual de Minas, a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e justamente visando isso, a promoção do tratamento adequado dos conflitos voltados para a reparação por danos extrapatrimoniais, inclusive em processos que já tinham sido julgados, e muitas vezes até julgados improcedentes, mas a empresa Vale SA, ela resolveu abranger todos esses processos envolvendo esse tema, indenização por danos extrapatrimoniais, envolvendo espólios das vítimas do rompimento da barragem. Então, ela resolveu incluir nesse acordão, né, esse acordaço, vamos dizer assim, todas essas partes e, com isso, fazer um trabalho, não só um trabalho judicial aqui, envolvendo a Justiça do Trabalho, mas uma ação social de primeira grandeza e de grande extensão. Então, aqui vai o meu reconhecimento e os meus cumprimentos, não só a todos que envolvidos na costura desse acordo, mas especialmente a Vale, que se dispôs a prontamente aderir e realizar esse grande acordo.
Perfeito. Com relação a um problema que é enfrentado pela justiça em geral e também pela justiça do trabalho, que é o da litigância predatória, o que o TRT da Terceira tem feito para detectar e combater essa prática? Bem, Adriana, essa prática, ela é uma prática que vem sido constatada no nosso tribunal e nos tribunais de todo o país. E não é uma prática exclusiva da Justiça do Trabalho, né? E também no TST, essa prática tem sido constatada. Mas esse é um problema que ele é difícil, embora tenha-se uma visão de que, de fato, ela acontece e o juiz da causa, né, ele constata isso no processo, mas assim, muito difícil de você conceituar e de constatar efetivamente o que é e o que não é. Porque muitas vezes o que parece que é uma litigância predatória não é. Porque o fato de haver muitas demandas envolvendo a mesma temática contra uma mesma empresa, e às vezes um número grande de demandas da mesma natureza e acionadas pelo mesmo advogado, muitas vezes pode-se pensar, isso aqui está envolvendo litigância predatória. Na verdade, não está. É um efetivo exercício do direito de acesso à justiça e, na verdade, ali houve o descumprimento pela empresa de obrigações trabalhistas sensíveis e que gerou um número grande de reclamações. Então, é preciso fazer essa distinção. Por isso é que eu digo que há uma certa dificuldade de se discernir o que é litigância predatória e o que é exercício legítimo do acesso à jurisdição. Né? Então, a comissão de inteligência do nosso tribunal, ela editou, em abril de 2025, uma nota técnica, número 12, sobre o tratamento e prevenção da litigância abusiva no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. E após a contextualização da temática no CNJ, que também está empenhado em coibir essa prática abusiva, a referida nota técnica conceitua o gênero litigância abusiva e trata das suas espécies, entre elas a litigância predatória, porque são várias espécies, né? A litigância predatória, aquela abusiva, então existe aquela praticada pelo autor, aquela praticada pelo réu, normalmente envolvendo os advogados dessas partes, não é? Então, assim, é algo que é complexo de se apurar e é complexo também de se punir. E, em consonância com a recomendação do CNJ 159 de 2024, a nota técnica divide-se em 3 anexos, que tratam, respectivamente, das condutas processuais potencialmente abusivas, das medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva e das medidas recomendadas pelos tribunais. E, dentre as medidas de maior relevo previstas na nota técnica são a utilização da ferramenta GIGS, que é a gestão interna de gabinete de secretaria do sistema PJE, para registrar a prática predatória a partir dos seguintes marcadores: litigância predatória reconhecida por decisão ou indícios de litigância predatória. Então,
É mais fácil de se detectar quando o juiz, ele em sentença, ele reconhece que existiu a litigância predatória naquele processo, identifica ali direitinho onde aconteceu, como, identifica a prática. Então, para nós adotarmos uma medida preventiva, fica muito mais fácil. Então, aqui, a Comissão de Inteligência vai, com base nisso, adotar a medida pertinente, né? Agora, também, quando essa ferramenta aí, o GICS, consegue identificar, através das decisões proferidas, indícios de litigância predatória. Aí, isso demanda estudo, né? Vai se ver se realmente esse indício revela uma real litigância predatória, né? Então, vai depender, assim, de meios de aferição para se chegar a uma concretude e não punir uma empresa ou um advogado que injustamente, né, que não esteja de fato incluso dentro daquele perfil necessário. E também uma outra prática inibidora dessa ação aí é a extração de relatórios dos registros feitos nessa ferramenta GIGS que eu mencionei. O objetivo é aferir as soluções adotadas pelos magistrados para propor outras eventuais medidas para o tratamento e a gestão da litigância predatória e encaminhar para os magistrados os relatórios demandados junto à Comissão de Inteligência. Então, manda-se para os magistrados esses relatórios e, com base nisso, eles vão poder gerir mais racionalmente essa questão quando isso aparecer na vara que eles dirigem. Né? Então, é preciso que haja esse alerta, não é? E nós também fazemos a expedição de ofícios às seguintes entidades: a OAB de Minas Gerais, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, a Matra 3, ofícios para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Polícia Federal, e para que eles adotem as providências que entenderem cabíveis, quando a prática é, de fato, constatada aqui na Justiça, ou mesmo quando há indícios, porque eles têm também ferramentas que nos auxiliam a identificar a prática. E também outro mecanismo de que se pode valer é a realização de audiências públicas, que buscam fomentar soluções para questões que envolvam suposta prática de advocacia predatória. Então, como eu falei inicialmente, não é algo assim de simples constatação e de simples solução. Depende muito assim de uma conversa, de um diálogo com todos, porque são muitos os prejudicados com essa prática. O beneficiado é um só, é aquele que se utiliza dessa prática. Agora, os prejudicados são muitos, é toda uma comunidade, inclusive magistrados, inclusive a própria Justiça do Trabalho, e não só a parte contrária que foi vítima dessa prática. Então, é preciso que os interessados todos se reúnam, discutam para chegarem a uma conclusão de solução que realmente seja satisfatória para todos, né? E também temos aqui a tramitação de pedidos de providências que versam sobre denúncias de litigância predatória no âmbito do TRT3. E também a instauração
de procedimento de cooperação judiciária, aquele núcleo que eu mencionei anteriormente, que trata também daqueles programas de celebração de acordos com as empresas e de tratamento também preventivo de demandas, né? Então, nós temos, nesse núcleo de cooperação judiciária, instauração de procedimento com representantes da Comissão de Inteligência para que, em reuniões periódicas, se possa concluir a respeito de ações que podem ser tomadas para inibir essa prática que é tão desastrosa em todas as justiças, em todo o judiciário. As ações impostas pela tecnologia geraram novas relações de trabalho. Qual que é o papel do magistrado diante desses novos desafios? A legislação vigente dá conta desse cenário? A CLT ainda é suficiente para dar conta desse novo mundo do trabalho, como a pejotização, a uberização? Pois é, Adriana, nós estamos, de fato, vivendo um novo mundo do trabalho. Né? Isso é bonito, né? Filosoficamente, isso é de uma beleza ímpar, porque são transformações que vão acontecendo, a justiça do trabalho tem que se adaptar a elas, não é? O direito do trabalho tem que se adaptar, o processo do trabalho tem que se adaptar, e nesse contexto, a justiça do trabalho como um todo tem que se adaptar, né? Mas tem que se adaptar como? Não é? De que forma? Nós temos, quando eu falo nós, a justiça do trabalho tem um papel muito relevante, que é um papel de preservação dos direitos fundamentais. No meu entendimento, não pode haver uma adaptação da justiça do trabalho a novos meios de realizar o trabalho sem que esses direitos fundamentais previstos na Constituição Federal sejam preservados, porque essa preservação ela é fundamental para o próprio trabalhador e é fundamental para o próprio mundo do trabalho. Nós não podemos adotar sob a máscara, né, de uma modernização das relações de trabalho, modernização do mundo do trabalho, práticas que, na verdade, vão precarizar o mundo do trabalho, vão precarizar o trabalho, vão precarizar a saúde e a segurança do trabalhador. Nós, da Justiça do Trabalho, não podemos permitir que isso aconteça. E a nossa função é justamente atuar para que alcancemos a modernização, sim, para que alcancemos a evolução do mundo do trabalho, sim, mas desde que preservada essa segurança do trabalho e a saúde no trabalho, e que não haja, e do meio ambiente de trabalho, diga-se de passagem, e que não haja uma precarização desse trabalho que pode ser executado de qualquer forma por conta de uma suposta evolução de ferramentas, evolução de tecnologias e do mundo do trabalho. E a justiça do trabalho, ela é um instrumento de pacificação social, está sempre atenta ao bem comum e às alterações das dinâmicas sociais, sem, contudo, como eu falei, perder o compromisso com a manutenção dos empregos, da saúde e da segurança do trabalhador e o crescimento do país, porque o crescimento sustentável do país, ele está atrelado a um crescimento sustentável do mundo do trabalho, com segurança, com saúde
inclusive do meio ambiente do trabalho, sem precarização, porque se não for assim, não há crescimento sustentável, não há credibilidade do país dentro e fora dele, né? E pelo seu arcabouço histórico, repleto de detalhes, aqui a respeito do que demandaria, não é, para uma modernização do mundo do trabalho e desses mecanismos novos de tecnologia para a realização do trabalho, isso demandaria assim um dia inteiro, ou muito mais do que isso, de entrevista, para que nós pudéssemos relatar com detalhes o que realmente acontece, o que seria preciso acontecer. E, atualmente, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal, ao exame dessas relações de trabalho ditas modernas, supostamente modernas, tem prevalecido uma análise baseada em perspectivas comerciais e civis. Perdeu-se a perspectiva trabalhista verdadeira, né? E, portanto, tem havido uma perda desse sentido, desse viés, com afastamento, inclusive, da competência da Justiça do Trabalho. Infelizmente, isso é o que tem acontecido. E eu cito como exemplo as ações abrangendo debates que contrariam princípios trabalhistas, como da primazia da realidade e da proteção ao trabalhador, e que dizem respeito ao reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas e empresas de transporte rodoviário e de cargas, que são uma categoria, como se diz assim, muito judiada, né? São tratados como autônomos, e quando o processo chega aqui e se vai fazer a instrução, vê-se que, na verdade, não são autônomos, coisa nenhuma, eles são, na verdade, trabalhadores, inclusive precarizados, trabalhando 15, 16, 17 horas por dia, sem um intervalo mínimo de pernoite, inclusive dormindo dentro dos caminhões. Então, assim, quando se vai aferir a realidade da situação, ela é muito diferente do que se mostra aí com um simples contrato de autonomia que é apresentado perante a sociedade e perante outros tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Nós, quando examinamos aqui na Justiça do Trabalho a matéria fática, nós aferimos a realidade do que acontece no chão duro, no solo áspero do cotidiano, nós identificamos que há fraude. Nós reconhecemos a relação de emprego. E isso é muito diferente do que uma relação de autonomia civil ou comercial, como se quer fazer parecer. Então, são questões complicadas e que nós, sem dúvida nenhuma, entendemos que a Justiça do Trabalho, que é a competente para identificar essas situações específicas, reconhecer a fraude e julgar a existência ou não da relação de emprego e deferir ou não os direitos que são postulados. Outras situações são aquelas de contratos de representação comercial autônomo, também contratos de parceria de trabalhadores com salão de beleza, ou outra questão também que envolve fraude, envolve uma análise percussiente. Nós, eu e você, Adriana, que frequentamos salão de beleza, a gente sabe do que acontece no dia a dia de um salão de beleza,
Eu vejo lá, no salão que eu frequento, as meninas são autônomas. Agora, de autonomia, elas não têm nada. Entendeu? Agora, tem lá o seu contrato de autônomo. E o contrato de autônomo que elas têm é uma cadeira. Ah, porque essa cadeira é minha, aqui no salão. E o fato de terem a cadeira no salão, aquilo significa uma autonomia com subordinação, horário, as comissões, o que elas recebem de honorários pelos serviços que prestam, assim, a grande parte, a maior parte, fica com a dona do salão. Então, são assim muitos detalhes que a Justiça do Trabalho é que tem aquela percussiência, tem o feeling, tem aquela experiência necessária para ouvir as testemunhas, examinar a prova e julgar ali a realidade, se aquilo é contrato autônomo ou não. Às vezes é mesmo, às vezes é contrato autônomo. Eu já julguei, eu como juíza de carreira, já julguei várias demandas de salão de beleza em que eu reconheci que havia, de fato, era uma sociedade, né? Eram 2 sócios, um deles acabou por se desentender e passou a pleitear a relação de emprego. Então, você deve conhecer-se também, como frequentadora de salão de beleza, você deve ter tido notícia de coisas que aconteceram assim. Essa sociedade em salão de beleza é muito comum. Então, mas, numa grande maioria, nós sabemos que a realidade é outra. Aquelas moças que trabalham ali, as manicures, as cabeleireiras, são pessoas extremamente carentes, que são verdadeiras empregadas, mas assinam ali um contrato de autonomia. Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos julgar tudo da mesma forma, colocar todas essas demandas numa vala comum, porque não é isso que acontece. E é contra essa cultura que nós nos rebelamos, contra essa cultura que está se instalando agora, e que eu posso dizer que essa cultura está sendo encabeçada com a devida vênia, Supremo Tribunal Federal, mas nós não podemos concordar com isso. Eu estou falando em meu nome, estou falando em nome da Justiça do Trabalho de Minas, que eu sou a presidente do Tribunal do Trabalho. Então, estou assumindo a responsabilidade de falar essas coisas aqui, porque é a realidade que eu assisto e sempre assisti perante os meus 39 anos de magistratura de carreira, passando por todas as intempéries que um juiz de carreira passa ao longo da sua peregrinação pelo interior, até chegar à posição que eu cheguei hoje de presidente do tribunal. E também por longos anos, 23 anos de tribunal, como desembargadora do Tribunal do Trabalho da Terceira Região e também como corregedora que fui. Então, a minha experiência aqui de visão do mundo do trabalho, desse lugar no qual eu me encontro e no qual eu me encontrei ao longo de todos esses anos, me dá essa autoridade para falar da forma que eu estou falando meu depoimento hoje, que é um depoimento de estar passando para vocês a realidade, uma constatação da realidade do que nós vivenciamos na Justiça do Trabalho. E isso não pode ser relegado a segundo plano. Perfeito. A senhora citou... Uma outra questão aqui, Adriana, é uma questão dos motoristas de plataformas digitais e aplicativos, né? E as sociedades de advogados. Então, esses motoristas de Uber, né, que é a chamada uberização, né, eles também estão incluídos nesse patamar, eles não podem ser
tratados como uma vala comum, não há relação de emprego. Há casos e casos. Eu já reconheci a relação de emprego de vários motoristas de Uber com a caracterização de todos os requisitos previstos na CLT para a caracterização da relação de emprego. Então, não se pode jogar todos esses trabalhadores numa vala comum para dizer que essas relações de trabalho elas não merecem um tratamento adequado por normas seletistas, não merecem direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Esses trabalhadores, eles têm que ter a garantia de segurança, de saúde, de um ambiente digno, de direitos e deveres também. É claro que a CLT, ela prevê direitos e deveres, não é? Então, esses trabalhadores, eles têm que ser aquinhoados com direitos e com deveres também. Não é só dizer que prevalece aquela natureza autônoma e fica tudo por isso mesmo, trabalhando horas e horas a fio, sem descanso, sem nenhum outro tipo de benefício, e sabemos que muitos, a grande maioria deles, estão doentes, não é? E relatam queixas quando nós tomamos aí as conduções deles, relatam queixas imensas que trabalham doentes, porque eles não podem deixar de trabalhar, porque não tem previdência social, não tem nada, não tem FGTS. Se eles param de trabalhar, eles não têm nenhuma assistência social. Então, não é isso que nós queremos para os nossos trabalhadores, para o nosso mundo do trabalho dito moderno. E, como eu disse, não se nega a dificuldade de se analisar essas situações. E, no entanto, nos julgamentos proferidos, os magistrados trabalhistas pautam-se pelos conceitos elucidativos de autonomia real e de subordinação jurídica, como eu falei, nos quais prevalece a situação fática e jurídica sobre a aparência formal a ela atribuída. Então, nós nos pautamos pelo princípio da primazia do contrato-realidade. E eu destaco também que as decisões do Judiciário Trabalhista não se encontram fundamentadas tão somente na fraude havida na relação jurídica estabelecida com o empregado. A exemplo da contratação de prestadores de serviços por intermédio de pessoas jurídicas, que é a chamada pejotização. E esses julgados, eles são proferidos com base na análise e valoração do contexto fático e probatório, como eu disse, apresentado à aferição e por meio do qual foram evidenciados os requisitos característicos da relação de emprego nos moldes estabelecidos pela CLT. Então, como exemplo de pejotização, eu menciono a contratação de microempreendedor individual, popularmente conhecido como MEI, e para atuar na prestação de serviços, o que tem se tornado uma prática comum pelas empresas empregadoras. E essa situação é motivo de alerta, pois, a depender das condições em que o trabalho é exercido, caracteriza-se a contratação irregular, especialmente devido aos benefícios fiscais que ela possa proporcionar, além da redução dos encargos trabalhistas. Na verdade, não se cumprem os encargos, não é? Não se fazem os recolhimentos necessários para a Previdência Social, e que hoje já está se constatando uma queda muito significativa dos recolhimentos previdenciários, não é? Não só por conta desses recolhimentos que não são efetuados
dentro de um contrato regular de relação de emprego, que não estão sendo realizados, mas também por conta dessa dita e dessa opção especialmente da juventude, por esses contratos de autonomia, não é? Por esse modo empreendedor que eles dizem de trabalho, de empreendedorismo, de influencer. Não tenho nada contra os influencers, muito pelo contrário, mas o jovem hoje acha que ser influencer é algo que vai acontecer da noite para o dia, quando, na verdade, esse trabalho, acontece, uma influencer de verdade, ele leva anos para conseguir uma prática que seja efetivamente exitosa e rentável. Né? Então, os meninos hoje... Não são todos, né, que vão conseguir esse sucesso. Acham que vão conseguir isso, eles preferem esse tipo de tentativa nas mídias sociais a um contrato de trabalho tradicional. Com isso, não recolhem a previdência, não fazem nenhum tipo de recolhimento formal, e mais tarde, o que há de ser dessa população sem previdência? Porque a previdência não vai dar conta de pagar. Previdência não tem como se multiplicar para assumir todo esse contingente num futuro que não está muito longe. Hoje, nós já estamos com uma dificuldade muito grande em manter os nossos beneficiários da Previdência Social. Então, essa modernidade, essa suposta modernidade e esse trabalho que não tem uma formalização da forma tradicional, traz um prejuízo muito grande para o país. E isso não é percebido pela sociedade, infelizmente não é percebido. As pessoas, elas pensam no aqui e no agora. Não pensam um pouquinho além disso, no futuro. E que um futuro este que está sendo comprometido. Né? Perfeito. Então, eu queria fazer uma última pergunta, assim, para amarrar tudo isso que a senhora falou aqui nessa discussão toda sobre pejotização e tudo. A senhora citou alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos mais específicos de contratos que eles entenderam que seriam contratos comerciais, né? No caso da lei dos motoristas, dos salões de cabeleireiros e tal. E agora o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as decisões que tratam, todos os processos que tratam de pejotização e de trabalho autônomo, até que se analise quais seriam os parâmetros que o Supremo vai determinar nesses processos, né? E antes disso, ainda por reclamação, eles estavam cassando diversas decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam um vínculo, ou outras levavam esses processos para a Justiça Comum, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre a expectativa para esse julgamento e a sua opinião sobre a suspensão de todos esses processos. Bem, Adriana, penso que um tribunal, quando suspende a tramitação de determinada categoria de processos, né, processos de determinada natureza, tem por objetivo examinar com maior percussência, com maior detalhe, não é? Todas as circunstâncias que envolvem aquele tipo de ação. Não é? Porque essas demandas que envolvem a pejotização, como eu falei aqui para você, são um grande número de demandas no país inteiro e que envolvem muitas análises. Não é a análise de uma questão sob um determinado viés apenas, não é? Envolve a análise de muitas circunstâncias, de vários contextos de trabalho desses profissionais, e
muitos deles, quando se fala aqui em pejotização, é o contrato mediante a formalização de uma pessoa jurídica. Então, muitas vezes, o que acontece? O trabalhador, ele era até empregado normal, contratado mediante assinatura da carteira, muitos anos, né, trabalhando ali com um contrato assinado, com a carteira assinada, etc. E, de repente, a empresa vira para ele e fala assim, olha, a partir da semana que vem, você será contratado mediante um contrato de pessoa jurídica. Então, você abre uma pessoa jurídica, mas eu não tenho, como é que eu não tenho pessoa jurídica? Não, mas então você vai abrir uma, você vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Mas agora você é pessoa jurídica, você é uma empresa. E a partir daquele momento ele não tem mais nada, não tem o recolhimento da Previdência Social próprio, pertinente ao empregado, ele não tem mais FGTS, ele não tem mais vários benefícios que o empregado tem, então ele vai ser uma pessoa jurídica. Então, a gente sabe e continua fazendo a mesma coisa. Então, a gente sabe, né, pelas demandas que chegam até nós e que nós examinamos percussientemente, detalhadamente, que essas demandas contêm uma tratativa fraudulenta, porque, na verdade, o empregado continua fazendo a mesma coisa, ele continua sendo empregado, só que os custos para o empregador diminuíram, né? E para ele, os custos, os benefícios para o empregado, e agora supostamente pessoa jurídica, nem sempre permanecem vantajosos. Então, quando um tribunal adota essa postura de suspender todos os processos que tratam dessa matéria, pensa-se, né, como eu penso, tenho certeza disso, que o exame vai ser percussiente e que, quando esses processos voltarem ao seu andamento normal, eles virão com uma sinalização de uma reflexão desses magistrados da nossa mais alta corte, que a gente sabe, né, que são magistrados de uma cultura diferenciada, de um conhecimento diferenciado de todos os outros magistrados das instâncias inferiores. Então, eles têm uma experiência enorme de Brasil, da justiça, do poder judiciário no Brasil, porque tratam de causas de todos os níveis do poder judiciário brasileiro, de toda a complexidade, das mais altas complexidades. Então, essas reflexões que eles trarão no exame desses processos serão reflexões realmente as mais justas possíveis. Então, nós esperamos que isso aconteça, né? Que essa suspensão, ela ocorreu para trazer a nós uma reflexão da mais alta corte que realmente nos impressione no sentido de que realmente valeu a pena que esses processos tenham sido suspensos. Então, isso. E a expectativa é de que se mantenha a competência da Justiça do Trabalho e de que somente a primeira e a segunda instância poderão avaliar as provas com capacidade para ver se ali existe uma fraude ou não, não seria uma decisão assim, imposta pelos tribunais superiores? Olha, Adriana, eu penso que o exame da fraude, da existência ou não da relação de emprego, ela tem que ser examinada no primeiro grau, no segundo grau, e como se trata de matéria de fato, isso fica muito mitigado e muito prejudicado para o exame nas instâncias superiores, não é? Mas como existe essa questão dos precedentes aí, essa questão que está sendo debatida, então a nossa função aqui é justamente levar ao conhecimento essa reflexão de que não se pode jogar numa vala comum essas ações, né?
não se pode tratar todas essas demandas da mesma forma. Por isso, elas merecem, isso é imprescindível, que haja um exame percussiente em cada instância. Nós não podemos simplesmente dizer, aplica-se o precedente tal. Então, não vai haver mais a fraude. A Justiça do Trabalho é a justiça especializada, com o perfil voltado para exame dessas questões, porque é a justiça sensível, é a justiça que conhece todos os meandros dessa situação que assolam uma grande parte das relações de trabalho no país. Então, a competência, a competência da Justiça do Trabalho jamais poderá ser mitigada nesses aspectos. E nem isso seria possível sob pena de infringência do artigo 114 da Constituição Federal, que ainda está plenamente vigente. E eu vou além. Eu entendo que a competência da Justiça do Trabalho deve, inclusive, ser ampliada e não mitigada, porque a Justiça do Trabalho, pela sua celeridade, efetividade, não é? Capacidade de atender à expectativa social, a Justiça do Trabalho é um instrumento de paz social, porque o que nós temos que pensar também que a Justiça do Trabalho, ela é aquela que faz com que tanto a classe trabalhadora quanto a classe empresarial sejam contidas. Porque se não houver a Justiça do Trabalho, a paz social também estará comprometida. Que a finalidade da Justiça do Trabalho é dizer, olha, vamos nos acalmar, vamos nos controlar, porque a Justiça vai dizer o seu direito. Né? E vem a Justiça do Trabalho e diz o direito. Vem a Justiça do Trabalho e trata igualmente as partes. Vem a Justiça do Trabalho e acelere, e diz o direito de modo bem rápido, faz acordo, o juiz está ali presente, o juiz ele não se encastela como se fosse mais do que os trabalhadores e os empresários que estão ali. Ao contrário, ele está ali no mesmo nível de todo mundo. Então, isso aproxima muito a Justiça do Trabalho do cidadão e contém todo o inconformismo que poderia não desaguar na Justiça do Trabalho. Ainda bem que deságua na Justiça do Trabalho. Então, a nossa competência não poderá jamais ser mitigada. Ao contrário, a nossa competência tem que ser definida no âmbito de interpretação avançada, estendida, que permite a Constituição Federal, uma competência que abranja todas as relações de trabalho. E dentre as relações de trabalho, nós temos toda essa gama que está sendo agora que está discutida na sociedade, pelo Supremo Tribunal Federal, nos meios jurídicos, entre os intelectuais do trabalho. Então, a Justiça do Trabalho é uma justiça competente para julgar as relações de trabalho, as demandas decorrentes das relações de trabalho, como previsto no artigo 114 da Constituição Federal, que vai muito além da relação de emprego. Perfeito. Doutora Denise, agradeço muito pela sua participação, foi muito gratificante a nossa conversa e vamos marcar próximas.